Fala aí galera, tudo bem? Meu nome é Igor Ken e nesta aula de eletrostática nós vamos estudar um assunto muito importante que é a lei de Coulomb. Nesta aula nós vamos ver o que é a lei de Coulomb, em que situações ela se aplica, uma expressão matemática que rege esta lei de Coulomb e nós vamos finalizar com a importante análise gráfica. Vamos começar aqui por um breve histórico. Charles Augustin de Coulomb, de 1736 a 1806, foi físico e engenheiro francês. Dedicou-se à pesquisa científica, inventando a balança de torção, com a qual verificou a lei experimental que rege a ação entre cargas elétricas. Em sua homenagem, deu-se no Sistema Internacional de Unidades o nome de Coulomb à unidade de carga elétrica, cujo símbolo é a letra C maiúscula. Aí no canto esquerdo nós temos uma balança de torção que é apresentada por Coulomb em 1785 à Academia Francesa de Ciências, ano em que ele apresentou a célebre lei que leva o seu nome. Mas o que é a lei de Coulomb? Ela nada mais é do que uma lei que rege a interação elétrica entre duas cargas pontiformes, aquelas cujas dimensões são desprezíveis. Então a lei de Coulomb não se aplica a qualquer configuração de cargas. Devem ser cargas pontiformes, mas não pense que cargas pontiformes não têm dimensões. Elas possuem dimensões, só que as suas dimensões podem ser desprezadas no fenômeno em estudo. Aí nós temos uma figura em que nós temos duas cargas pontiformes Q1 e Q2 separadas por uma distância d. Note aí que nós temos uma força F e a outra menos F, pois esta interação elétrica deve obedecer à terceira lei de Newton, ou seja, elas devem ser de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Quanto à direção desta força, ela possui a reta que une o centro das cargas, ou seja, a linha pontilhada aí na sua figura. Quanto ao sentido, ele é dado pelo princípio da atração e repulsão, que diz que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Aí na nossa figura nós temos duas cargas positivas se repelindo. Se fossem duas cargas negativas, também iriam se repelir. Se fosse uma positiva e uma negativa, haveria atração. Porém, a expressão que rege esta lei de Coulomb seria a mesma que nós vamos ver agora, intensidade. O grande estudo de Coulomb veio com a balança de torção. Através dessa balança de torção, ele notou que quando você aumentava o módulo de uma das cargas, a intensidade da força também aumentava. Quando aumentava o módulo da outra carga, a intensidade da força aumentava. Quando você aumentava a distância, a intensidade da força diminuía, variando com o quadrado dessa distância. Ou seja, a intensidade da força é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Colocando-se isso numa expressão matemática, nós temos F é igual a K, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido pelo quadrado da distância. Nessa expressão, K é uma constante de proporcionalidade conhecida como constante eletrostática do meio, que nós vamos falar um pouquinho melhor agora. Constante eletrostática. Ela é uma característica de cada meio, não depende da distância que separa as cargas e não depende também do módulo dessas cargas. Ela é uma característica de cada meio e ela representa a facilidade com que a força elétrica pode se propagar neste meio. Se você tem um meio com maior constante eletrostática, então a força elétrica vai ser maior. Um meio muito importante, muito trabalhado nos livros e também nos vestibulares é o vácuo, que nós representamos por K índice 0, cujo valor é aproximadamente igual a 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Aqui nós temos uma tabelinha em que a gente apresenta os principais meios e as suas respectivas constantes eletrostáticas. Note que para o ar seco, o valor dessa constante é aproximadamente o valor da constante eletrostática no vácuo. Já para a água, o valor da constante é aproximadamente 80 vezes menor que a constante eletrostática no vácuo. O que quer dizer que para a água, a intensidade da força é 80 vezes menor quando você mantiver as mesmas condições na água e no vácuo. Uma análise muito importante é a análise gráfica da lei de Coulomb. Aí nós temos agora duas cargas pontiformes Q1 e Q2 de sinais opostos, portanto elas se atraem. Se nós aumentarmos esta distância, nós já sabemos que a força irá diminuir. Então, se nós duplicamos a distância, a força diminui, como você pode ver aí, pela setinha representativa do vetor força elétrica que diminuiu de tamanho. Se você triplica a distância,
a força diminui mais um pouquinho, ou seja, aumentando-se a distância, a intensidade da força diminui. Mas ela diminui por qual fator? Para saber por qual fator, a gente deve voltar à lei de Coulomb. E nós temos que K, módulo de Q1, módulo de Q2 são constantes, porque nós vamos manter o meio constante e também os valores dessas cargas são constantes. Então a força depende somente da distância, a gente sabe que ela varia com o quadrado da distância, de modo que a gente pode montar uma tabelinha distância e força. Vamos dizer que quando a distância é d, a força vale F. Se nós duplicamos a distância, a força não cai por um fator 2. Ela cai por um fator 2 ao quadrado, que é 4. Se a gente triplica a distância, ela cai por um fator 3 ao quadrado, que é 9. Se a gente quadruplica a distância, ela cai por um fator 4 ao quadrado, que é 16. Por isso que na tabela nós temos F, F sobre 4, F sobre 9 e F sobre 16. Plotando-se esses pontos em um gráfico, nós obtemos esta curva em vermelho, que é a curva característica aí, então, do gráfico da força versus a distância, que recebe o nome de hipérbole cúbica. Legal. Na aula de hoje nós vimos o que é a lei de Coulomb, é o que ela se aplica, que são as cargas pontiformes, é a lei que rege a interação entre essas cargas pontiformes. A expressão matemática diz que esta força elétrica é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Finalizamos com a análise gráfica da força versus a distância, que diz que a força varia com o inverso do quadrado da distância, obtendo-se uma hipérbole cúbica. Muito obrigado pela atenção, nós ficamos por aqui e nos vemos na próxima.